Bom dia, telespectador do programa Opção para a Vida. Estamos juntos nesta manhã de sexta-feira, hoje 29 de setembro. Hoje comemora-se o dia do anunciante, o dia do petróleo, o dia do professor de educação física e também o dia do policial. Eu quero parabenizar a todos os celebrantes deste dia, né? Os policiais, os professores de educação física e os anunciantes. E lembrar a todos que hoje nós estaremos ouvindo a conclusão desta mensagem que nós ministramos em nossa igreja. A mensagem que teve como tema lições práticas para se alcançar uma vida abençoada. E o exemplo que nós trouxemos foi o de José, que no Velho Testamento era um protótipo de Jesus. Do mesmo modo como José, no Antigo Testamento, teve experiências muito amargas, Jesus, quando aqui esteve também, assim como José foi vendido por seus irmãos, Jesus também foi vendido, assim como José se sentiu traído por seus irmãos, Jesus também foi traído por Judas, assim como Jesus alimentou a multidão, José alimentou todos os egípcios que estavam numa época de seca, Jesus mais tarde alimentou a multidão ao afirmar, eu sou o pão da vida. Do mesmo modo como Jesus, no dia em que ele voltar, vai ser reconhecido pelos seus irmãos, José, quando estava lá também no poder, foi reconhecido, né? Seus irmãos tiveram a oportunidade de reconhecê-lo. Né? José, inclusive, se identificou, olha, eu sou hoje aquele José que vocês venderam, eu estou hoje aqui. Né? E os irmãos ficaram temerosos, achando que José iria tirar desforra, como a gente costuma dizer, mas José simplesmente perdoou o mal que eles haviam feito a José, José retribuiu com o bem. De sorte que há uma semelhança muito grande, né, entre fatos e acontecimentos na vida de José, comparando com a vida de Jesus. Isso nós vamos estar trazendo hoje no encerramento desta exposição da palavra. Mas antes eu gostaria de fazer aqui um apelo aos nossos amigos telespectadores que estão conosco. O programa Opção para a Vida já está no ar há 26 anos. No dia 15 de abril, nós completamos 26 anos que estamos no ar. E esse programa tem realmente sido uma bênção. Algumas pessoas já chegaram para mim e disseram, pastor, já que eu não estou podendo ir mais à igreja, dada a idade avançada, não tenho condições de me locomover, a igreja vem até a minha casa através do programa Opção para a Vida. E eu peço, em primeiro lugar, que você ore, interceda pelo programa, para que Deus nos abençoe mais e mais. Segunda coisa que eu faço aqui um apelo é que você nos ajude a manter este programa no ar. Não tem sido fácil. O índice de desemprego de muita gente que nos ajudava foi grande. Todas as instituições, né? Não é somente o comércio, não foi somente a indústria, o desemprego, foi um efeito dominó, efeito cascata. Isso atingiu a todas as camadas da sociedade. As igrejas também têm sofrido muito. E o programa Opção para a Vida não seria diferente. Então, algumas pessoas me procuraram, pastor, eu vou ter que respirar um pouquinho, me dê um pouquinho de tempo para poder, por enquanto eu não vou poder, isso trouxe uma certa dificuldade. Mas graças a Deus que Deus tem levantado outras pessoas para nos ajudar a manter o programa. E se você sentir o desejo de nos ajudar a manter esse programa no ar, meu apelo é que você, telespectador que está conosco, nos ajude. Eu vou dar aqui o número da nossa conta para que você possa nos abençoar. Agência Banco do Brasil, pode ver aí, aparece no seu vídeo aí, Banco do Brasil, agência 3331/meia dúzia. Vou repetir, 3331/meia dúzia. Conta corrente, 7.551/5. Repetindo, 7.551/5. Então, nós ficamos imensamente agradecidos àquelas pessoas que quiserem nos abençoar a manter este programa no ar. Eu tenho dito, não deixe esta chama se apagar. Não sei até quanto tempo esse programa ainda estará no ar, não só na TV Borborema, Canal 9, não só na TV Master, TV a cabo, a quem nós inclusive agradecemos aos irmãos Alex Pai, Alex Filho, que nos convidaram a fazer parte da grade de programação,
mas também agora no YouTube. Então estamos alcançando o mundo hoje, através do nosso programa. E eu espero que você, telespectador que está conosco, internauta, sinta que você também pode fazer parte desse ministério. Então meu apelo é que você nos ajude a manter esse programa no ar. Eu não costumo fazer esse apelo, mas dado a crise, né, que tem se desencadeado em toda a nação, também nós fomos alcançados. Ela também nos atingiu. Então espero que você ore, né, colabore, contribua para que este programa não saia do ar. Amém? Nesse instante quero deixá-los com o cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho, mais uma vez, louvando a Deus, e logo em seguida você terá a oportunidade de ouvir a conclusão desta mensagem que nós ministramos sobre lições práticas para se alcançar uma vida abençoada. Mas antes, deleite-se com esse hino. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Quando aqui cheguei, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Quando eu cantava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Quando eu orava, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Glória, aleluia, alguém me tocou. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. Eu sei que foi o meu Senhor. E ele ficou retido 3 dias. Diz o texto também que José mandou que os servos colocassem nas mochilas onde eles estavam levando o alimento, o dinheiro que eles tinham comprado de volta. Quando eles chegaram lá, ficaram surpresos, porque José devolveu o dinheiro que eles tinham pago aquela alimentação. Está no capítulo 42, versos 21 e 28. José estava ali dando uma lição de amor. José estava ensinando aos seus irmãos a pagar o mal que eles lhe fizeram com o bem.
Esta é uma das lições práticas: pagar o mal que as pessoas nos fazem com o bem. Foi o que José fez. Devolveu o dinheiro no saco dos cereais que os seus irmãos haviam comprado. Ele estava pagando o mal que seus irmãos lhe fizeram com o bem. Nos versos 25 a 28 do capítulo 42, diz o texto: ordenou José que eles enchessem de cereal os sacos e lhe restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito, e carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali, abrindo um deles o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento. Na estalagem deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração e atemorizados entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? José estava devolvendo o mal que eles fizeram com o bem. Voltaram, chegaram lá e contaram a Jacó, disse: olha, nós tivemos que deixar lá Simeão, e ele agora está dizendo que a gente leva outro irmão, Benjamim. Não façam isso, o meu filho já não é vivo. Jacó chorava, lamentava, dizia: que agora vai o meu filho, o caçula, vai, não vou permitir. Judá disse: olha, fica meus filhos aqui empenhados, ele tinha dito a Faraó: mas eu não posso trazer, porque meu pai já está velho, avançado em idade. Se ele voltar, se a gente voltar sem este que vai ficar, qual será? Não poderemos voltar, ele está morto. E diz o texto que mesmo assim Jacó, por muita insistência, permitiu que Benjamim fosse. Benjamim foi. Está lá no capítulo 43, versos 2, 8, 15 a 31. E quando José recebeu agora os seus irmãos de volta, que foram levar novamente buscar alimento, José usou uma estratagema, uma astúcia. Ele era muito ardio. O que é que José fez? Colocou o seu copo de prata exatamente na boca do saco do alimento em que estava conduzindo Benjamim. Essa foi uma intenção estratégica, para que, quando eles começassem a regressar a viagem de volta, José mandou o seu servo lá dizer: olha, algum de vocês colocou o copo de prata na mochila, está aí na bagagem de vocês. E foi feita uma revista, caiu por providência, por uma podemos assim dizer, uma premeditação na mochila de Benjamim. Se é ele que vai ficar, ele vai ficar aqui. E os seus irmãos ficaram perplexos. Não pode uma coisa dessa, nós não fizemos isso, não foi intencional, mas não convenceu. José tinha feito isso propositadamente. Pois é, ele vai ficar aqui, vocês voltem. E aí foi quando José não se conteve mais, e diz o texto no capítulo 44, versículos 43, versos 2 a 8, 15 a 31, que José se deu a conhecer a seus irmãos. Capítulo 45, se deu a conhecer os seus irmãos. José não suportou, José começou a chorar, e depois disse: eu sou aquele José que vocês venderam lá no Egito. Meus irmãos, vamos parar aqui um pouquinho, e eu quero me voltar agora para aqueles que são pessoas, filhos de Abraão. Veja quanta aflição os irmãos de José passaram em meio a toda essa circunstância que José havia preparado. Eles ficaram aflitos, eles ficaram perturbados, eles ficaram angustiados, eles perderam a paciência, perderam a paz, ficaram perplexos. O seu irmão Benjamim agora ia ficar, eles estavam atribulados. Foi nesta hora que José se deu a conhecer. Sabem, amigos, quando Jesus será reconhecido pelos judeus? Durante a grande tribulação que há de vir sobre Israel. Será nesse momento, quando os olhos se lhe abrirão,
quando eles tiverem aflição, em perturbação, durante a grande tribulação, seus olhos vão ser abertos e eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram era o Messias enviado à casa de Israel. Foi isso que aconteceu com José. Quando seus irmãos estavam perplexos, aperreados, e agora como é que vai ser? Benjamim vai ficar preso e a gente vai voltar. O nosso pai, quando receber essa notícia, vai ter um piripaque, vai ter um infarto fulminante, ele vai morrer. Aflitos, tamanha era a aflição que havia no coração deles. José se deu a conhecer: eu sou aquele José que vocês venderam como escravo. Meus irmãos, nós aprendemos aqui uma outra lição. O amor retribuído por José foi tão grande, foi tão profundo, que ele naquela circunstância estava com seu coração derretido como uma cera, de amor pelos seus irmãos. Ele não revidou, ele não pagou o mal com o mal que os seus irmãos lhe fizeram, mas retribuiu com amor. Foi isso que Jesus fez quando derramou seu sangue lá na cruz do Calvário, conforme celebramos nesta noite a ceia. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aí o texto que nós lemos para nossa reflexão é claro. Quando Jesus aqui esteve concedendo perdão a todos, lá nos seus últimos instantes, deu o brado: Pai, tudo está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. José estava também demonstrando um amor profundo pelos seus irmãos. Veja o que é que ele diz no texto que nós lemos, básico desta mensagem, lições práticas para se alcançar uma vida abençoada. O texto diz: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir, nos retribuir, certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes de sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de seu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. E assim os consolou e lhes falou ao coração. Preste atenção a essas últimas palavras que eu li. José, nesta expressão que ele diz: vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Jesus foi rejeitado pelos judeus, porém foi abraçado por todos os gentios, espalhados em todos os continentes, em todos os países, no mundo inteiro. Todos nós, inclusive nós gentios, fomos alcançados por causa da rejeição dos judeus. Todos nós fomos abraçados por Jesus. Nós que estávamos cansados e oprimidos, ele disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Todos nós que estávamos desgarrados como ovelhas dispersas, conforme ele diz também no Evangelho de São Mateus, todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, sem termos um pastor, e ele nos acolheu, ele nos abraçou. Por isso que José disse, a exemplo do que Jesus fez conosco: como vedes agora, que se concebe muita gente em vida. Porque todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e a palavra de Deus nos diz que Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí José disse ainda mais: não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Em meio à aflição, em meio à grande tribulação,
Jesus vai socorrer os judeus, Jesus virá ao encontro deles, eles serão acolhidos, abraçados, Jesus vai conceder-lhes a segurança, a tranquilidade, a paz tão esperada em Israel. Hoje Israel almeja essa paz. É o único país naquela região do Oriente Médio em que a democracia, um país democrático, vive cercado de inimigos, mas é um país que Deus tem um propósito no final da história da humanidade para abençoar todas as nações do mundo inteiro. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que os homens de todas as nações vão pegar na orla das vestes de um judeu e dizer: subamos a Jerusalém, subamos a Israel, porque nós sentimos que Deus está com vocês. Eles serão usados no fim da história para abençoar o mundo, mesmo tendo rejeitado a Jesus, como José, mesmo tendo sido rejeitado pelos seus irmãos, depois os abençoou grandissimamente. Quero terminar dizendo aquilo que aconteceu no passado, na vida de um homem chamado José, protótipo de Jesus. Através da história se repetirá nesses dias finais. José foi uma bênção para toda a nação do Egito, num tempo de fome, de miséria. Jesus está sendo uma bênção para a humanidade hoje, num tempo de miséria, de fome, num tempo em que as pessoas não têm paz. Jesus é o príncipe da paz. Ele disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Jesus é aquele que veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus é aquele que veio realmente trazer o pão, como ele mesmo disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. E aí, como você está me assistindo agora, ou você que está me vendo agora aqui nesta noite, receba, aceite, confesse a Jesus como seu Salvador, constitua-o como seu Salvador, como José foi o Salvador de toda aquela nação, acolheu seus irmãos, abraçou seus irmãos, salvou todos daquela miséria de fome. Hoje Jesus é o mesmo que está presente para abençoar todas as nações, em todos os lugares, em toda a situação em que você e eu me encontrava. Jesus vem ao nosso encontro. Talvez ele não seja reconhecido por muitos, como muitos dizem que Jesus não passava de um profeta, Jesus não passava de um religioso, um líder religioso, mas ele é o Salvador. O seu nome mesmo, Jesus, significa Salvador. Como José também salvou toda a nação do Egito. Você que está nesta noite aqui conosco, você que está nos assistindo em casa, constitua Jesus como aquele que veio realmente salvar, como aquele que veio, como José veio para trazer o que aquele povo precisava naqueles dias. O que é que você tem que fazer? Recebê-lo, constituí-lo como seu único e todo suficiente Salvador. Amém? Vamos orar nesse instante. Nós estaremos fazendo depois um convite para aquelas pessoas que estão conosco ou que estão em casa nos assistindo. Pai, queremos te agradecer, porque nesta oportunidade nós tivemos o privilégio de ouvir a tua palavra através do exemplo de José, que nos traz lições práticas, lições preciosas para sermos abençoados, para alcançarmos a bênção maior, que é a salvação das nossas almas, o perdão dos nossos pecados. Como José foi levantado para abençoar toda a nação do Egito, e todos os povos naqueles dias, como pão que proveu para matar a fome, Jesus é o pão da vida que desceu do céu para matar também a nossa fome.
E nós te louvamos pelo exemplo prático, lições práticas que José trouxe para todos nós. Um homem humilde, um homem que foi fiel sobre todos os aspectos, um homem que teve um coração cheio de amor para perdoar, um homem que foi usado por ti, mesmo passando por toda aquela humilhação, preso, caluniado, tentado, mas ele resistiu a tudo por causa do temor que havia no seu coração. E nós te pedimos em nome de Jesus, ó Pai, que esse mesmo sentimento que havia no coração daquele moço também resida em nossos corações, que nós aprendamos através do exemplo de José e dessas lições práticas a sermos abençoados, a alcançarmos uma vida abençoada, como ele foi, ao ponto de chegar a ser governador do Egito. É o que eu te peço, te agradeço agora, que tu fales ao coração de tantas pessoas quantas estão conosco nesta oportunidade, em nome de Jesus, amém. Não perca o programa na próxima segunda-feira. Amanhã, no sábado, nós não temos programa, mas se você, onde reside, na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, quem sabe há um templo evangélico, vá à igreja mais próxima da sua casa. Neste domingo pela manhã, eu creio que tem muitas igrejas, comumente realizam escola dominical e os cultos da noite. Se você quiser nos dar o privilégio de fazermos uma visita, a nossa igreja, a Igreja do Calvário, está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, não tem erro, ali no início da Avenida Brasília. Nós temos reunião de escola dominical às 9 horas da manhã até às 11 e à noite às 18 horas às 20 horas. Às terças-feiras nós temos culto de oração para a família e às quintas-feiras estudo da Palavra de Deus. Então venha estudar conosco, como diz a Palavra de Deus, quem é de Deus escuta a Palavra de Deus. Só tenho que agradecer a todos que estiveram conosco, tenham todos um bom dia, um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Por amor, ele veio ao mundo. Por amor, ele mesmo se deu para morrer numa cruz no Calvário. Por amor, o seu sangue verteu. Foi julgado e por mim odiado, foi traído e vendido também, mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo para sempre. Ao teu nome, ó Rei, e a ti fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além.